Olá, estamos começando mais um podcast da Intrinse. Eu sou Ana Gabriela Brundizio e hoje eu tenho para um bate-papo aqui comigo a Fabiana Costa e a Priscila Nunes. Hoje o nosso tema é sobre políticas públicas e população de rua. Gente, eu estou muito feliz de receber vocês. Obrigada por terem aceitado o convite. É um prazer ter vocês aqui hoje. Hoje a gente, além de uma psicóloga, a gente tem aqui uma assistente social. Então, acredito que a gente vai ter uma troca muito rica aí de informação, até porque, né, a assistência social faz um trabalho multidisciplinar com a psicologia, né? E acho que vai ser bem bacana. Bom, sempre que a gente começa o podcast, é de praxe eu perguntar, antes da gente entrar no tema, com tudo, né? Sobre as experiências profissionais de vocês, da jornada profissional de vocês. Então, eu vou começar hoje pela Priscila, né? Que é a nossa convidada hoje um pouquinho diferente aqui, né? Queria que você, Priscila, falasse um pouquinho pra gente como que foi essa escolha da assistência social? Por que essa profissão? Primeiro, Gabi, obrigada, né? Desejo boa noite a todos e a todas da equipe, para a gente poder dizer o quanto somos profissionais, né? E hoje, trabalhando com pessoas em situação de rua e tendo a oportunidade de olhar a nossa trajetória, né? E ver quão rica é, né? Eu já sou um profissional de 20 anos e todos eles dedicados à assistência social, né? Então, assim, eu vi a história da assistência social, né? Porque ela é uma política de 2004 e ela vem numa construção, assim como o Sistema Único de Saúde também, né? Então, eu sou lá daquela turma que formou lá em 2005, quando a gente tinha as casas da família, né? Antes de ser CRAS. E a gente foi, a recém-formada, implantar os CRAS do sul de Minas. Então, a gente era analista do MDS e fomos, né, desbravar o Brasil, né? Porque não tinham profissionais naquela época. Então, eu fiquei um ano, né, trabalhando nessa transição de Casa da Família para CRAS, né, no município de Machado, né, muito rico. Tive a oportunidade de fazer uma extensão universitária, né, na PUC. Então, a gente ia para Belo Horizonte para poder estar complementando um pouco mais os estudos. Depois, a gente fez o mesmo processo em Caraguatatuba, né, e aí tive a oportunidade de ser mãe. Foi quando eu comecei a pensar em concurso público, né. Até então, era uma coisa bem nova, assim. E aí eu comecei, né, a prestar concurso público. A primeira oportunidade foi trabalhar em Caçapava, né, trabalhei com RH do servidor, né, fiquei pouco tempo. E logo em 2011 eu já fui para o município de Jacareí, né. E em Jacareí eu tive a oportunidade de trabalhar CRAS, trabalhar CREAS, trabalhar acolhimento de criança e adolescente. E atualmente há 7 anos estou à frente do serviço de população de rua. Ah, legal, bacana. E assim, diante de toda essa experiência, assim, olhando lá para trás, talvez o momento onde você escolhe essa profissão, né? Você consegue enxergar na linha do tempo da sua vida, assim, o momento que você fala, putz, é isso que eu quero fazer, é com isso que eu quero trabalhar? Eu falo que o serviço social sempre teve muito presente na minha família, né? Eu tinha uma pessoa, né, amiga da família, que eu me espelhava muito. Então, eu quis ser assistente social. E eu entrei numa vertente profissional. Eu não fui pelo viés da caridade, como a maioria vem, né? Eu lembro que na minha época de faculdade eram mulheres mais velhas, né, que tinham uma vivência de igreja ou que tinham uma vivência de um trabalho social mais pregado ao assistencialismo. E eu não, eu fui ali com 17 anos para a universidade porque eu queria ser assistente social. Né? Então, eu tive a oportunidade, né, de me formar, de estudar as metodologias e de já vir a campo com um pensamento mais robusto, né, do que é ser um profissional. Eu falo que eu não fui contaminada, né, pela caridade. Então, eu vim numa técnica, né, entendendo os movimentos de reconceituação, né, respeitando o processo histórico da minha profissão, né, pensar que somos profissionais de garantia intransigente de direitos, né? A gente trabalha o tempo todo com o direito. E uma coisa que é importante a gente frisar também é que a gente trabalha com os recortes, né? Então, a gente trabalha com o recorte da pobreza, né? Assistente social raramente vai ver coisas diferentes sem ser situações de vulnerabilidade. É vulnerabilidade e proteção, né? Vulnerabilidade e serviço. Então, é mais ou menos nessa linha que eu já venho aí há 20 anos atuando. Maravilha, incrível, muito bacana. Bom, e Fabi, queria que você contasse um pouquinho pra gente como que você escolheu a psicologia, por que a psicologia pra você? Primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada pela equipe toda. Bom, eu escolhi a psicologia com 15 anos, lendo o manual da revista Abril,
E hoje eu tenho um entendimento de que eu tive uma vivência, né, num núcleo familiar que tinha, né, seus problemas, suas disfunções, mas eu não conseguia nomear, né, essa curiosidade, essa estranheza que eu tinha. E quando eu vi a descrição da psicologia, eu falei, é isso. Porque eu quero entender o ser humano. Por que as pessoas são tão diferentes, pensam tão diferentes, agem tão diferentes? E não mudei de ideia, segui e não me arrependo, né? Gosto muito da minha profissão. A minha trajetória ela começou no RH muito brevemente, não gostei, não me identifiquei. E logo depois eu fui para a saúde pública. E aí eu trabalhei tanto na saúde mental, quanto na saúde básica, né? Eu trabalhava em 2 lugares, um lugar era terceirizado para um serviço público, o outro era serviço público mesmo, né? Trabalhei na cidade de Paraibuna, que foi onde foi a atenção básica. E foi muito legal porque tinha uma diferença muito grande do que você tem de demanda em cada serviço, os tamanhos das cidades também, que, né, muda muito a forma como você atua. Durante o período que eu fiquei, né, no ambulatório aqui em São José, eu fui preceptora também de psicanálise da pessoal que fazia residência em psiquiatria. E depois, quando eu fui para Jacareí, que eu também, né, trabalho em Jacareí, faz 4 anos que eu estou na área da assistência. Eu dei aula um tempinho, mas ficou muito puxado, porque a aula em si não demanda tanto, mas o preparo, os trabalhos e tudo mais. Então, eu resolvi me dedicar só ao serviço público mesmo. Legal. E uma experiência muito boa, né? Mas eu acho que o fato de eu ter vindo da saúde pública ajudou muito a me identificar e a saber trabalhar no social, porque, como a Priscila disse, a gente lida com vulnerabilidade. E no serviço público, na saúde pública, a gente já vê isso. Então, não é tão assustador quando você chega no social. Coisa que eu vejo, assim, que alguns colegas às vezes se impressionam, ficam com medo, não se identificam. Né? Então, esse foi minha trajetória. Não, muito legal. E acho que, assim, antes da gente começar, a gente estava até conversando a respeito dessa questão da dificuldade de ter psicólogos sociais hoje em dia, né? E acho que seria até bacana vocês falarem um pouquinho sobre isso pra gente, porque a intenção do podcast é disseminar informações a respeito de psicologia, saúde mental, autoconhecimento. Né? A gente já recebeu aqui algumas áreas correlacionadas à nossa ali, que a gente trabalha em parceria, como hoje a gente está recebendo a Priscila aqui. Então, por que será, assim, que rola essa dificuldade das pessoas, até, Fabi, como psicóloga, a sua experiência, das pessoas terem essa dificuldade de seguir para a área social? Eu acho assim, a própria saúde pública, eu percebo que muitos colegas não se identificam. Vamos lá, né? Salário de serviço público não é um salário atrativo, a não ser no começo da carreira, né? Que a pessoa está querendo ali se começar. Mas eu falo que se você for mordida pelo bichinho do serviço público, né? E da atuação ali em rede, né? Porque no serviço público você trabalha muito integrando saúde, social, educação, todos os serviços se conversam. Mas eu acho que a questão do salário, eu acho que ela é uma delas, mas eu acho que lidar com essa vulnerabilidade extrema é algo que não nos preparam na faculdade, né? E aí, assim, o nosso curso muito focado, né, no atendimento clínico, a gente sabe que os estágios, eles são, né, bem mais demorados na área clínica, e aí eu acho que muitas vezes as pessoas, elas não sabem dessa realidade, então elas entendem um pouco da realidade do consultório e elas se chocam um pouco quando chega, né, e vê uma situação assim de... no consultório a pessoa tá com sofrimento, a gente lida com sofrimento, mas ela tem rede de apoio, ela tem família, ela tem amigos, ela tem um emprego. E ali não, a gente lida com uma realidade de desamparo, né? Extrema pobreza, eu falo, a pobreza ela é violenta. E eu acho que isso pesa bastante, né? Primeiro porque não dá para você reproduzir a clínica no social. A atuação é totalmente diferente. E eu acho que tem um pouco desse choque também de realidade, que tem gente que não consegue dar muito conta. Porque é diferente, né? Essa coisa
dessa rede de apoio emocional e a rede de sustentação social, né? Sim. São coisas distintas, então faz muito sentido isso que você falou. E para você, Priscila, assim, a sua percepção como assistente social também dessa dificuldade de talvez encontrar psicólogos aí para poder estar trabalhando em conjunto com o trabalho de vocês, porque como você disse, a sua área é essa, né? Você trabalha com isso, então quem se forma já tá, né, com essa perspectiva. Agora, a psicologia social é uma das áreas da psicologia. E eu acho que a psicologia é uma das áreas que mais complementa, né, o estudo social, né, para ser robusto e ser um estudo psicossocial. Se a gente for pensar em política de assistência, a gente fala na multidisciplinaridade de 2004 para cá, né? Porque quando a política de assistência ela foi consolidada, a gente tem uma NOB-RH que fala quais profissionais que devem atuar nessa política, né? E o assistente social e o psicólogo, eles estão em pé de igualdade, né? E isso é extremamente importante, porque quão rico é poder analisar a questão social por vários prismas, né? O quão rico é a gente chegar na interdisciplinaridade. Porque até um tempo atrás existia uma discussão muito grande entre CRES e CRP como que se faria os relatórios psicossociais, né? E aí a gente começou a estudar, a gente começou a entender que quem participa da ação alimenta a ação. E o relatório social também é uma ação, né? O relatório psicossocial, no caso. Então, assim, vários profissionais podem ser agregados nesse sistema único de assistência, né? Eu falo que sonho seria se eu pudesse ter um terapeuta ocupacional dentro de um centro POP, né? Para complementar esse olhar rico da psicologia e do serviço social que eu tenho hoje. Não, está na NOB-RH, mas é uma construção, né, de política. Então, a gente acaba trabalhando com equipe mínima, né? E o terapeuta ocupacional é uma dica. Pode ter, mas acaba que não... Acaba que não tem. A gente acaba ficando com o assistente social e o psicólogo. E quando você tá ali junto com o teu colega, psicólogo, que entende a psicologia social e que consegue discutir uma situação junto com você e que aí você agrega outros profissionais também, igual a gente tem, né, Fabi? A gente fala com o psiquiatra da rede, ou a gente fala com o professor da rede, ou então a gente puxa para mais perto o serviço de enfermagem da rede, e aí a gente consegue entender, né? E ali os papéis, eles se agregam e eles se somam e viram um corpo único de oferta de política pública, né? E esse é o nosso papel dentro do serviço público, né? Nós somos oferta de política pública, né? A gente tá, assim, com o olhar da garantia do direito, com a garantia do cuidado, né? E a pergunta que você me fez, né? Os psicólogos que chegam para poder acrescentar, tem que ter o pé no território, né? Tem que entender da dinâmica da comunidade, tem que entender da demanda que vai estar atendendo, né? Tem que se debruçar um pouco mais, né? Quando a Fabi veio, ela já veio da saúde mental. 99,9% da população em situação de rua, por conta do CDF, tá dentro das questões de saúde mental, né? E hoje nas ruas a gente tem uma parcela grande, né, de pessoas que deveriam ser proteção e que hoje estão na rua por conta das questões de saúde mental, que acaba que a família não consegue cuidar e acaba sendo sobrante, né, dentro dessa nossa sociedade. E quando o psicólogo ele consegue se inserir nessa dinâmica, né, ele começa a gostar, ele consegue entender e ele começa a ver que ele é parte, né? E aí flui, né, Fabi? Aí flui de uma forma, assim, muito maravilhosa, né? De uma forma muito rica. E o quão rico é. Hoje, eu e a Fabi, a gente já consegue fazer um trabalho interdisciplinar. Mas leva tempo, né? Você tá no multi, né? E aí, conforme você vai apurando, você vai conhecendo, você vai estudando, você vai entendendo o jeito da colega, né? Muitas das vezes eu falo assim, Fabi, calma, eu sou o profissional da mediação. Você não está entendendo, mas calma. Porque você não é a sua hora. É a minha hora de atuar. E muitas vezes ela comigo também, né, Fabi? Quando ela fala assim, não, Pri, saúde mental, deixa que eu faça o relatório, né? Ela tem muito mais know-how para poder tá elaborando, né, um informativo do que eu, assistente social, né? Eu trabalhar com a Fabi, né, a Fabi, ela entende muito bem essa dinâmica, né, de poder estar orientando dos direitos dessa pessoa. Não precisa ser assistente social para orientar direito, né? Você tá na dinâmica da psicologia social, né? Você tá entendendo, você
pode fazer os encaminhamentos necessários para a rede, porque a rede é de todo mundo. Sim. Né? Ela não é prerrogativa exclusiva. Né? Eu falo que a única coisa que é prerrogativa exclusiva do assistente social nessa parceria é a avaliação socioeconômica. Sim. Né? Tá. E a prerrogativa exclusiva da psicologia, a Fabiana fala. Né? Então, assim, a gente sabe a hora que é meu, a hora que é seu, mas o tempo todo é nosso. Né? E isso é importante. Psicólogos, venham, trabalhem em psicologia social e venham trabalhar no serviço público. Vocês são muito bem-vindos. Ai, que demais. E daí aproveito para perguntar para a Fabi, o que seria a prerrogativa apenas do psicólogo, então? Apenas do psicólogo é a avaliação psicológica, Tá. né? Alguns psicólogos equivocadamente acham que a psicoterapia é uma prerrogativa nossa e ela não é, né? Sim. Nós podemos fazer, mas ela não é exclusiva. Exato. Nossa exclusividade é a avaliação psicológica. E essa questão de ser mais diretivo, ela é necessária na saúde pública, né? E aí eu até vou fazer um adendo aqui. Legal. Eu tenho uma visão de homem totalmente psicanalítica, Tá. que é muito subjetiva, que é muito metafórica, Uhum. né? Mas eu preciso agir, né? Quando eu tô ali com uma pessoa que tá passando fome, eu não vou interpretar essa fome, não, eu tenho que... Sim. Vamos ver o que a gente tem dentro do que a política pública prevê que eu posso cuidar disso, que eu possa encaminhar, que eu possa tomar ações, que eu possa fazer um planejamento, levando sempre em conta que a pessoa que tá ali, ela é protagonista. Sim. Ela vai agir junto comigo. Sim. Mas eu tô ali como uma ferramenta e, como a Priscila falou, conversar e entender o que cada um tem de olhar para essa pessoa, né? O que cada um tem de entendimento faz com que a gente consiga atuar, criar e pensar em estratégias muito melhores. Tá, e até assim, acho que você entrou num ponto interessante, né? Que acaba que no dia a dia é muito diferente da psicologia clínica, né? Sim, muito. E em que pontos, assim, Fabi? Perguntando bem assim de uma maneira bem senso comum pra gente tentar entender. Eu acho assim, no social você tem que entender a realidade da pessoa, né? E não dá tempo muito para você ir, aquela construção na clínica, dela ir tendo insight. Não, eu preciso entender aquela realidade. Então, eu tenho que fazer o estudo com ela, eu tenho que fazer um estudo da família, eu tenho que fazer um estudo do território em que ela está inserida, da cultura dela, porque tudo isso vai influenciar na forma como a gente vai pensar numa estratégia de cuidado. E mesmo que você identifique, de repente, assim, você tá ali conversando e a pessoa vai dando sinais de uma depressão. Você pode orientar ela. Olha, eu tô vendo isso, você tá falando tal coisa. Você pode ser encaminhado para o serviço de saúde para daí fazer uma psicoterapia. Não sou eu que vou fazer a psicoterapia dessa pessoa ali dentro. Porque senão fica tudo muito confuso. Tá. Né? Porque como a gente tem que ser mais diretivo, não, você vai agora lá, você vai tirar foto, porque você vai fazer o reservista, você vai atualizar seu RG, você vai fazer o cadastro único, né? Então, não dá para esperar. Então, os sintomas precisam ser tratados sim, mas aí ele vai ser tratado pelo profissional da saúde. É tipo um filtro de orientação, para tentar empoderar a pessoa para uma transformação, para daí direcionar. E o acolhimento, eu falo, o acolhimento também não é prerrogativa do psicólogo, todo mundo pode acolher, né? Então, você perceber que a pessoa não tá bem e, né, falar, olha, talvez você precise cuidar disso, né? No meu caso, às vezes eu já consigo identificar mais ou menos o que é, olha, parece uma depressão, parece uma ansiedade, um pânico, mas de qualquer forma a gente consegue perceber que existe um sofrimento que vai além do social, né? Porque as questões sociais geram sofrimento por si só, né? Quando você tem vulnerabilidades, mas tem questões emocionais também que a gente identifica e vai encaminhar. Maravilha, muito bom. Acho que é um trabalho carregado de muito propósito, né? Então, até acho bacana pra gente tentar, assim, com as palavras de vocês, explicar, né? De um modo geral, o que seriam as políticas públicas, né? Porque, assim, são medidas, até onde eu conheço, né? Do Estado, para tentar desenvolver uma transformação social, né? Para tentar, talvez, trazer novas perspectivas para as futuras gerações, até porque a gente está num país que tem muita desigualdade social. Seria isso mesmo? É que, na verdade, todas as políticas, elas são sociais. Tá. Né? Você vê, existem profissionais, assistentes sociais na política social de habitação, na política social de saúde,
né, na política social de assistência social, na política social de educação. No meio ambiente né? também, não. Meio ambiente, lá tem processos socioeducativos o tempo todo, de educação ambiental, né? E aí, quando a gente se insere, a gente vê a questão social permeando todo o serviço público, né? Por que disso? Porque quem vem para o serviço público vem para estas ofertas, né? Quais são as ofertas que existem hoje dentro da própria assistência social, né? A gente tem o trabalho nos territórios, que são os CRAS, né? A gente tem a questão quando parte para a questão do direito, né, que o CREAS vai estar atendendo as vulnerabilidades, as violências, né? A gente tem o cadastro único, que é uma ferramenta importante para a gente tem o serviço de pessoa em situação de rua, né? Hoje a gente chama tríade, né? Trabalhamos abordagem social, casa de passagem e centro pop, né? Para estar levando esse serviço público. E o serviço público, ele é portas abertas, né? Nós somos servidores públicos. Hoje a gente serve a população de rua do município de Jacareí, né? E outras políticas sociais também servem o mesmo público. E esse público transita, né? Aquela criança que sofreu violência lá no território, ela tá no OBS, ela tá na educação, né? Ela tá inserida dentro daquela dinâmica, às vezes ela participa de algum grupo de dança, né? De algum grupo de judô. E precisa ser olhado, né? Para essa vivência, né? Às vezes a gente pergunta assim, nossa, família é protetiva? Poxa... Né? A gente já faz um pré-julgamento tão grande, e uma das grandes lutas nossas dentro da política de assistência é olhar para essa pessoa como sujeito de direito, né? Porque como a gente vem daquela vertente lá da caridade, né? A gente teve um movimento de reconceituação na década de 80, né? A gente vem firmando enquanto política pública, o que a gente não quer é que as pessoas olhem, né, para esses munícipes de uma forma de cima para baixo, né? Tem que ser ali, ó, na mesma linha, sujeito de direito, e a política pública, e a gente trabalha muito em assembleia, né? É seu direito tá aqui, Sim. né? Esse espaço é seu, né? Não traga a violência da rua aqui para dentro, que aqui tem que ser um espaço de paz. Aqui é um espaço que você tem para você pensar em você, para você ser sujeito da sua vida, né? Para você ter profissionais que vão te orientar e te ajudar a construir esse processo de saída da rua, né? Acho que 70% dos nossos primeiros atendimentos são pessoas que precisam pensar, né? Porque brigou lá com a família, né? Não desvinculou ainda, mas vem para o serviço porque entende que não tem onde ficar. Aí entra o trabalho rápido dessa equipe, né? De estar ligando, de estar conversando com a família, de estar explicando, olha, a casa dele, o lugar dele, a cama dele, né? Não tem como ele sair daí agora. Vamos tentar um tratamento, né? Para as questões do uso, porque é o que mais acaba desvinculando essas pessoas, né? Sim. Então, assim, oferta de política pública de acordo com a demanda necessária daquela pessoa, né? Assim como o médico está para atender na saúde, o assistente social e o psicólogo também está para atender na assistência. E quando a gente faz essa avaliação, é uma avaliação muito certeira. Nós temos ferramentas, né? Para fazer um estudo técnico de qualidade, né? Então, acho que a política pública, ela permeia, né? Desta forma, enquanto investimento, né? Tem que ser um investimento robusto, né? É um retorno dos nossos impostos, né? Sim. E é para ser repassado a quem de direito, né? A gente difere da saúde porque a saúde é direito de todos, né? Assistência é a quem de direito. A quem de direito. E quem avalia? Nós, profissionais, Sim, né? sim. Porque a gente não quer que essa pessoa, a gente quer que essa pessoa seja referenciada lá na casa dela. Que ela viva a vida dela sem interferência nenhuma do Estado. Porque essa é a nossa intenção, promover, né, o bem público e o direito público também. Sim, mas muito legal. Só complementando, Não, com certeza. uma coisa fácil, assim, né, para o pessoal entender. Política pública é direito, né? Então, a pessoa chega com uma demanda. Eu vou olhar, isso está previsto na política pública, eu tenho que ofertar para ela. Então, eu vou ofertar. Sim. Eu olho lá, olha, essa demanda que ela tem não existe na política pública. Não tem como eu fazer, né? Tem como a gente ser crítico, né, e participar de fóruns, participar das... Ai, meu Deus. As conferências. Pra tentar E levar implementar esses coisas novas. dados, né? Sim. Quando a gente entende. Mas se não está ali, se não é direito, não está na legislação, eu não tenho como fazer.
Até porque as pessoas às vezes têm muito disso assim. Ai, credo, que assistente social malvada. Ai, que psicóloga malvada. Não quer me dar tal coisa. Eu falei, mas a política pública não prevê isso. Entendi. Né? Já que a diferença do assistencialismo, né? O assistencialismo, de repente, sei lá, a pessoa veio me pedir um botijão de gás. Tá. Isso não tá na política pública, não tem o botijão de gás para oferecer. Mas ela pode ir, de repente, numa ONG e essa ONG conseguir o botijão de gás para ela. Só que nada garante que no próximo mês esse botijão vai estar lá. Exatamente, não tem uma continuidade, né? Exato. A política né? pública ela é contínua. Ela é contínua. Então, o que ela tem de direito, ela sempre vai ter de direito. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, acho que é legal falar que as políticas públicas, elas constam na Constituição e é um dever do Estado e não do governo. Acontece de ter alguma política pública que na mudança de governo, vocês têm um pouco de dificuldade de dar continuidade em alguns projetos que vocês... Isso acontece? Olha, na verdade, a política pública ela é consolidada em lei, Tá. né? O Sistema Único de Assistência Social, ele é lei. Então, a gente tem que prezar sempre pelo princípio da legalidade, né? Então, CRAS, CREA, Centro Pop vão ser sempre serviços tipificados, Tá. independente se trocar o governo ou não, Perfeito. né? Assim como a gente tem no Sistema Único de Saúde, as unidades de atendimento de saúde da família, os NASF e por aí vai, né? Sim. Consultório na rua. Agora, quando se abre uma portinha, né, que está fora da legalidade, né, da legislação do cofinanciamento, porque é importante a gente entender como que funciona o cofinanciamento das políticas públicas, né? Elas vêm fundo a fundo, né? Governo federal, governo estadual e governo municipal. Sim. E aí a gente consegue promover, né? Agora, se eu abro uma portinha, hoje eu não quero mais esse serviço de CRAS, eu quero fazer uma acolhida de família. Tá. Se troca de governo, esse projeto, ele pode deixar de existir. Ah, perfeito. Entendeu? Tá. Entendi. E o que pode acontecer, às vezes, são diferenças orçamentárias, né? Então, de repente, você vai para um município menor, você vai ter menos verba, menos equipe, né? Para lidar com a demanda, enquanto, né, outros municípios e dependendo das Acho gestões vai mudando a questão do... E acho que nesse caso, querendo ou não, a gente estar em São Paulo ainda tem vários privilégios, Sim. né? Sim. Querendo ou não. Dentro da assistência, os municípios são divididos por porte, né? Então, tem o pequeno porte 1, 2, aí vem o médio porte, as metrópoles. Então, dependendo do tamanho, é que vem o cofinanciamento. Por exemplo, o município de porte 1 e 2, eles não necessariamente precisam ter CREAS, mas eles precisam ter um CRAS. Né? Perfeito. E aí eles vão dividindo conforme a questão populacional a quantidade de equipamento que tem que ter de acordo com o cofinanciamento. Perfeito, legal. E acho que assim, para complementar, talvez é bacana a gente falar um pouco sobre essa diferença realmente, né, do assistencialismo, porque o assistencialismo ele vem mais por uma questão relacionada à caridade, né, que muitas ONGs, instituições não governamentais, igrejas acabam fazendo, né? Então, como você falou, cesta básica, botijão de gás, roupa, mas isso não é um direito assegurado da pessoa, né? Então, muitas pessoas confundem o assistencialismo com as políticas públicas, né? Sim. Com certeza. E assim, infelizmente, até os próprios profissionais, às vezes. Até os próximos. Né? E eu acho que esse é mais difícil, porque a população, a gente vai orientar, a gente vai desenvolver um trabalho. E aí, quando você lida com um profissional que mistura, né, as coisas, isso dificulta muito. Porque aí, é aquela coisa, aquele que trabalha certinho, ele é ruim, ele não me dá as coisas. Entendi. Né? Aí que entra, né? E o problema, de fato, de você misturar tudo. A gente que é da psicologia, né, a gente sempre, na faculdade, é falado, gente, façam terapia, o nosso trabalho é insalubre, a gente lida com sofrimento. Sim. Então, acho que a gente vem um pouquinho mais blindado, porque a gente já tem esse hábito, né? Acho que no serviço social não tem isso. Tem essa... Porque, de fato, é muito difícil, às vezes, você entender uma necessidade de uma pessoa e você não ter uma política pública para aquela necessidade. Perfeito. E você ter que falar um não. Entendo, a gente é ser humano, a gente tem coração, Sim. né? Porém, eu tenho que entender que, olha, eu sou um ser humano, isso me abala enquanto ser humano, eu vou levar isso pra minha terapia, eu vou me cuidar, mas eu tenho que entender que aqui, dentro desse ambiente, eu não posso fazer fora do que é lei.
Mas nesse sentido, Fabi, desculpa a pergunta, a pessoa ela acaba, por exemplo, buscando recursos fora, às vezes ela mesma oferta alguma coisa por se sentir tocada pela situação? Sim, assim que acontece? infelizmente, né? A gente vem numa quebra de paradigma de muito tempo, né? E a gente sempre fala em reunião, gente, vamos entender que o não e o sim, ele tem o mesmo peso, né? A gente trabalha o sim para o que a gente tem para ofertar. E o não para o que está fora da nossa prática, né? Sim. Às vezes a pessoa chega pra gente que ela quer uma coisa assim muito fora do script. Ela precisa de um botijão de gás. Botijão de gás não é oferta, né? Mas a gente percebe que dar esse não, esse feedback para o seu usuário gera sofrimento nesse profissional, né? Então, assim, o que era para ter o mesmo peso, a pessoa se sente no dever de atender, né? E você só acolhe e repassa o que é do outro do que está dentro da sua função, né? Eu preciso de um carro, dona Priscila, porque eu tenho que ir lá não sei na onde pegar não sei o quê. Mas o carro não é para isso. E tem profissionais que entram em sofrimento se não faz essa oferta, às vezes vai até junto, né? E nós não estamos falando de profissionais especialistas, a gente também fala de profissionais de nível médio, né? Porque a gente tem uma gama de profissionais que trabalham com a gente, é uma equipe gigantesca, né? Então, eu falo assim, que quem está à frente desse barco tem que ser muito firme, né? Tem que ser muito incisivo, tem que chamar a pessoa e tem que explicar. Olha, nós vamos até aqui. Daqui para frente é competência da saúde, né? É competência da educação, é competência do próprio usuário, é competência da família, né? São muito competentes, né? E eles vão te entender. E aí você vai limitando, você vai acolhendo o seu usuário, você vai mostrando para ele qual é o objetivo da sua intervenção. Você vincula esse usuário quando ele te respeita, né? Porque quem faz tudo acaba se perdendo pelo meio, né? Quem quer fazer tudo em algum momento. E a gente tem que pensar, a gente é paga pelo Estado para fazer política pública, você não é pago para fazer outra coisa. Exato. Né? Então, assim, vamos aproveitar o nosso tempo para sermos objetivos e certeiros, né? Então, assistencialismo não, porque os nossos usuários não merecem. Porque acho que a intenção é justamente promover a autonomia, né? O tempo todo. Essa é a base central, ele né? tem que ser protagonista da vida dele. Olha, você precisa de um botijão de gás? Quando que vai vir o seu Bolsa Família? Né? Vamos planejar para daqui a pouco, né? Como que você vai se organizar para as outras questões? Então, assim, refletir ele para ele ser sujeito, né? Para ele tomar as rédeas da vida dele, porque daqui a pouco não vai ter mais a gente, né? Ele vai pedir para quem? Ele tem que estar fortalecido, né? Ele tem que fazer esse entendimento, né? Tudo bem, a gente trabalha com a questão de usuários, né? De substância psicoativa, às vezes de forma muito pesada, né? De falar um pouco da importância desse tratamento, que também é uma oferta de política pública, né? Esse tratamento que a gente vê dentro dos CAPs, né? De uma forma libertadora, né? De uma forma que eles estejam inseridos na dinâmica da sociedade, quanto isso é importante, né? Então, de tratá-los com respeito para que eles sejam sujeitos de direito e deixem de ser pessoas em situação de rua. Acho que esse é o nosso maior desafio, né? É explicar para a sociedade que essa pessoa que hoje está na rua, que daqui a pouco ele não vai estar mais, né? Que ele não merece estar lá. A rua não é para qualquer um. Né? E a rua é dura, a rua é violenta, né? É violenta para as mulheres, é violenta para o público LGBTQIAP+, né? Então, assim, vem permeado de violência, né? E aí você vai vendo quais são os recortes mais vulneráveis, né? Aquela mulher que acaba sendo usada ali na questão de ser profissional do sexo, né? Ou as próprias questões de saúde, né? Para as questões de infectologia. Então, acaba sendo um pouco mais vulnerável. Então, a gente tem que ter delicadeza para trabalhar essas coisas, delicadeza do transtorno mental, né? De entender, e eu sempre falo assim, gente, tem uma porta de saída, não tem hoje, mas vai ter. Pode ser que demore anos, mas a porta de saída, ela vai aparecer. Eu falo que a gente tem um caso muito legal que a gente atendeu de uma esquizofrenia de 7 anos que a gente não via. Caramba. Luz no fim do túnel. Apareceu uma sobrinha lá de Minas Gerais, que devolveu e retornou para a terra dele, tá super bem.
né? Então, assim, sempre vão ter, né? Uma última questão de um idoso que a gente tentou de todas as formas levar ele para a LPI, mas ele demenciava, né, Fabi? E era muito difícil tratar, porque ele entendia o serviço como espaço dele, ele não conseguia sair daquele espaço. Apareceu uma sobrinha de outra cidade, levou ele, a gente não via a luz no fim do túnel. Mas é tratar, é acolher, é cuidar, é ofertar serviço e ficar atento, né? O movimento, nossa matricialidade é familiar. Sim. Né? A gente tem que estar muito próximo dessas famílias, né? Até para eles entender qual é o papel deles, né? Não gosto muito dessa palavra, mas para todo mundo entender, na ressocialização dessa pessoa. Sim, Né? Porque ele não precisa ressocializar, ele nunca deixou de ser social. Ele sempre esteve no meio dessa sociedade, né? Só tá ali em anomia, precisa estar retomando o rumo da vida dele. E talvez resgatar algo para se ancorar mesmo ali, né? Sim. Assim, alguma janela de possibilidade se Vai abre abrir, sempre nesse abre processo porta, sempre. e é tentar estimular, empoderar a pessoa, né? Sim. E acho que a questão também do não desistir, né? Como a Priscila falou, são coisas, às vezes, que levam muitos anos Sim. para você conseguir. E às vezes não conseguir também, né? Pode haver isso. Então, talvez você vai começar um trabalho e quem vai terminar ele vai ser um outro profissional que vai entrar, porque você já mudou de setor, Mas você tem que ofertar. Sim. Porque é aquela coisa, é o tempo do outro. Óbvio Sim. que pra gente, né, tudo tá muito fácil. Não, gente, mas é só aceitar, faz isso. Mas Você não consegue. é tão simples assim, Né, ser humano. Ser humano tem o tempo dele. Sim. E dentro do tempo dele, a gente tem que continuar insistindo. Olha, estamos aqui. Né? A hora que você estiver pronto, vamos lá que a gente caminha junto. Sim. Ou de repente ele caminha um pouquinho, aí ele solta, para, não tem problema. Ainda tô aqui. Some um tempo. A persistência ela é importante nisso, justamente para que você mostre que o trabalho vai ser feito. Sim. Independente, né? O tempo da pessoa a gente vai respeitar. A maneira como a gente recebe a informação, ela muda muito em determinadas épocas da vida, né? Às vezes, Sim. Então, é isso. Às vezes, não tem como a gente controlar isso. Pode ser que em algum momento a chavinha vira, algo acontece, né? Assim, em relação ao assistencialismo, gente, eu não sei se tá correto dizer, mas algumas pessoas, elas acabam sentindo a sua autoestima um pouco violada quando o assunto é assistencialismo, assim. Não sei se vocês concordam com isso. Você acha que daí, com as políticas públicas, por ser algo de direito da pessoa, o acesso é mais fácil ou alguns ainda são muito resistentes a receber, assim, esse cuidado por parte de vocês, porque não quer essa ajuda, sabe? Eu me viro sozinho e tal. Eu falo assim, que às vezes a gente observa algumas dinâmicas da sociedade civil, né? E a gente tá há muito tempo, são 7 anos, né? A gente vê que a caridade é pro ego da gente, né? Não é pra necessidade do outro, né? Ir às ruas, levar um cobertor ou levar uma comida, às vezes não é o que o outro tá precisando. Sim. Né? E muitas das vezes a gente faz para alimentar uma coisa nossa, né? Eu preciso ser caridosa, né? Eu preciso estar à frente da caridade porque vai purificar minha alma, né? Porque vai me aproximar de uma divindade. Vai reservar meu lugarzinho no céu, né? E muitas das vezes não é essa a intenção, né? Então, assim, se tratando hoje de pessoas em situação de rua, quando a gente vê isso acontecer, reforça essas pessoas na rua, Entendi. né? E a nossa intenção é trazê-las para dentro de um serviço público para a gente poder trabalhar as demandas que fizeram com que ela ficasse em situação de rua, né? Porque é muito claro pra gente, ou é questão do uso da substância psicoativa, que desvincula da família, né? Que a família não aguenta mais, que separa da esposa, e que tem aquela violência ali dentro, né? Aí, muitas das vezes, quando vem pra gente, é porque é um agressor de Maria da Penha, e acaba ficando em situação de rua porque teve afastamento, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado até pra entender o que vai reforçar nessa pessoa, né? O que vai manter nessa pessoa, porque a gente tem um caso clássico de uma pessoa que acabou vindo a óbito na rua, porque ele tinha toda a estrutura na rua, né? Ele tinha a pessoa da adega ali que dava um suporte, as pessoas passavam de carro, jogavam moedinha para ele. Quantas vezes a gente foi abordar, tinha comida ali, o pessoal jogava comida crua para ele, né? Comia lanche do McDonald's, entendeu? Então, assim, reforça as pessoas na rua. Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado aonde exercer a caridade,
né? Interessante. De não misturar as questões de política pública, que vem a ser um trabalho técnico, né? Com a questão da caridade que vai atrapalhar a vida daquela pessoa, né? Mas eu ainda penso, né? Porque às vezes a gente fala assim, vamos fazer, a gente vê campanha, não dê esmola, né? Não, mas cada um dá o que quer. Então, eu até pergunto, é porque eu queria muito fazer essa pergunta pra vocês. Vamos pensar, O que vocês né? acham Vamos disso, pensar. assim? Eu não posso falar para outra pessoa, né, que ela não vai dar esmola. É uma palavra muito grosseira, Sim, né? Sim. E eu penso assim que a gente tem que apontar caminhos, né? Então, a gente faz um esforço grande para a sociedade civil estar um pouco mais junto com a gente, né? Para entender o nosso trabalho, né? Ali naquela formiguinha no comércio, né? Porque é igual feira livre, né? O seu trabalho é muito bonito, mas tira da minha porta, né? Sim, então, assim, exatamente. adoro o seu trabalho. Você tá me contando aqui tudo que você fez, mas ele tá na porta do meu prédio, tira ele daí, né? E aí, não são ações policialescas, né? Sim. Não são ações de não, né? Isso aqui é violento, não, né? Não ele já tem. Da onde vai vir o sim, né? Então, assim, trabalhar essas demandas, né, permeados dessa caridade de ego, com aquele usuário que está fixado na rua, é difícil quebrar, né, essa lógica, né, mas é importante falar, né, é importante ouvir do próprio usuário. Eles me contam assim, olha, dona Priscila, no Natal a gente ganha dinheiro, mas a pessoa nem desce do carro, ela faz assim com a nota. Olha só. Você entendeu? E aí vem da onde? Daqui, né? Não do estender, né? Do que a pessoa precisa. Natal e Ano Novo, esquece eles. Tá todo mundo na rua, porque as ofertas são muito grandes. E de pessoas que vão aparecer só no Natal e no Ano Novo. Né? Que doideira, né? Então acho que é legal, assim, sociedade civil refletir, né? O que é possível, né? Centro Pop precisa de roupa para eles, né? Leva para lá, a gente vai ofertar com mais qualidade para eles, né? A gente não consegue comprar roupa porque é gigantesco o volume de pessoas que passam pelo serviço, né? Então, assim, tem coisas que eles vão estar usando, né? Que vai ser bom para eles, mas não precisa botar o cobertor na rua para ele, né? Acho que é mais ou menos nessa lógica, assim, da caridade. E acho que é uma questão assim, né? Pegando um pouco disso, de o não dê esmola, de fato. O problema não é a pessoa dar esmola. Mas eu acho que muitas dão até achando que isso aqui vai fazer ele sair da rua. E não, isso vai fazer com que ele permaneça naquele ponto. Né? Então, ali ele sabe que ele vai conseguir ganhar comida, e tanto que os pontos são disputados, né? Não, aqui é melhor meu horário tal horário, né? Aqui é melhor para isso, aqui é melhor para aquilo. Que às vezes olham carro, tal, isso, tem algumas então coisas isso mantém ela na rua. Então, assim, o que a pessoa precisa refletir é isso. Não tem problema você dar esmola. Mas isso vai fazer com que a pessoa permaneça. E é justamente essas pessoas que geralmente, eu dei a esmola, mas daqui a pouco... Mas por que tá aqui ainda? Por que não saiu? Não saiu porque você fica dando comida, você fica dando roupa, você fica dando dinheiro. Por que ela vai sair daí? Né? Até porque a gente tem que pensar... A rua tem regras muito rígidas, porque a rua ela é juiz executor. Serviços têm regras também. Regras que geralmente vão lembrar coisas que eles já se desvincularam. E muitas vezes eles reclamam. Eu não quero... Porque tem hora para entrar. Eu não quero porque eu ganhei a roupa, mas eu tenho que lavar a roupa. Sim, você tem que lavar a roupa. Imagina o meio ambiente, né? Com tanto de roupa descartada. Então, às vezes, é muito mais fácil, né? Com muitas aspas, porque a rua é muito cruel. Mas dá essa sensação de uma liberdade maior. Não, eu tô aqui, eu ganho comida, eu não preciso respeitar o horário, eu como a hora que eu quero. Se não dá mais para usar roupa, eu jogo fora, eu vou ganhar outra. Né? Sendo que a gente sempre trabalha no socioeducativo. Olha, vamos refletir. Né? Se você quer voltar para uma casa, você vai poder ficar jogando suas roupas no lixo? Você vai comer marmita, conseguir marmita a hora que você quiser? Você vai ter que ter planejamento, você vai ter que... Né, toda essa organização, você vai ter que se cuidar. Então, é só essa reflexão. Não tem problema dar, mas isso garante com que a pessoa permaneça.
Ai, mas eu adorei. Muito bom. É pra isso que a gente fez esse podcast, gente. Porque é uma informação tão rica, né? Faz muito sentido pensar realmente que, assim, a caridade ela é diferente da fraternidade, né? Então, essa coisa de você realmente querer alimentar seu ego através daquela ação. E pensar, né, que por a gente estar num país que é predominantemente cristão, que daí chega, por exemplo, período de dezembro e, né, eles têm tudo na rua, né? E daí depois voltam a ser invisíveis, então, assim, que doideira isso, né? Então, sendo que, enfim, o que vocês acham que, por exemplo, a gente como população poderia estar fazendo? Talvez se engajar mais no sentido de... Até no período de eleição, escolher melhor, tem algum tipo de medida que a gente possa fazer? Você falou até, né, de talvez procurar, então, alguns órgãos, ou, enfim, você falou da doação no Centro Pop. Como que a gente poderia ajudar, então, dessa maneira, não só, tipo, alimentando essa esmola que às vezes faz a pessoa permanecer na rua? O que a gente poderia fazer, assim, o cidadão comum, para ajudar o trabalho de vocês? Eu acho que uma linha bem razoável é cobrar o serviço público, né? Legal. Conversar com aquele seu vereador, né? Entender o que ele pensa, né, a respeito e cobrar a política pública. Porque qual que é a porta de saída para a população de rua hoje, se a gente for pensar? O que eles precisam hoje, além da assistência? Eles precisam do emprego e renda, né? Sim. Uma coisa direcionada para eles, porque eles vêm com baixa escolaridade, né? Com pouca profissionalização. O segundo ponto é a questão da profissionalização, que está ali dentro da rede da educação, né? Principalmente, eles precisam morar, né? Se a gente não começar a pensar que eu posso, né, favorecer para ele a questão da habitação e depois ele trabalhar as outras demandas, né, seria muito mais fácil. Gente, por baixo, para você garantir uma pessoa hoje dentro de um serviço, coloca aí uns R$3.000. Se você pode fornecer um aluguel social para ela de 1.000, sabe a lógica que você tem que usar? Né? Porque às vezes a gente ainda mantém essa lógica que só a assistência social vai dar conta dessa demanda. Né? Eu acho que é interessante, quando a gente se aproxima deles, eles querem fazer tratamento, mas eles não conseguem. Né? É muito difícil para eles, né? Fazer um tratamento e dar conta de toda essa vida, de toda essa demanda. Né? Eu acho que um fator muito importante também é a população entender que população de rua sempre existiu, né? Porque muitos, né, não querem sair da rua. E a gente tem que respeitar também, né? A condição humana dessa pessoa, né? Mas uma coisa a gente tem que também ter em mente, que uma hora ela pode querer sair da rua e a gente tem que estar lá enquanto oferta de política pública. Com certeza. Né? Porque esse momento vai chegar, né? E se você for pensar em estruturação de política, quais governantes hoje, né, têm esse olhar para a população de rua? Um olhar de política pública, né? Quais deles entendem, né, que não é só o sopão, né, que não é só o lugar para dormir, né? Precisa de intervenção técnica, né? Precisa de promoção humana, precisa de acompanhamento psicossocial, né? A gente, nessas nossas andanças por aí, a gente vê que os municípios acabam tão inchados que eles não conseguem acompanhar, eles só conseguem atender. E só atender, você não vai fazer promoção humana. E você não vai diminuir o seu quantitativo de pessoas em situação de rua. Dá para entender mais ou menos essa lógica? Então, assim, população, cobrem os governantes, entenda como que é o trabalho da sua cidade, entenda um pouco mais a respeito dessas pessoas em situação de rua, entenda que a chave não está só dentro da assistência, porque a gente não pode mais trabalhar o assistencialismo, que tem outros órgãos que são competentes também, porque a população de rua, ela não é da assistência social, ela é um projeto de governo, né? Pessoa em situação de rua, ela é um todo, né? Ela é um problema da cidade, né? Ela é um problema das metrópoles, um problema dos municípios. Aqui no Vale ainda a gente não vê, mas você pega as capitais, tem famílias na rua, né? Crianças na rua, ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ferindo o Estatuto do Idoso, ferindo a Constituição, né? Artigo 5º da Constituição, que é muito claro, né? O que a gente precisa. Então, assim, cobrar de uma forma,
para ver o investimento também do seu dinheiro, e quiçá um dia a gente não precisa mais dar esmola. E aí acaba com esse negócio de não dar esmola. Sim, porque o buraco é mais embaixo, né? Muito, sim. E as pessoas não sabem, né? O serviço público, o próprio nome diz, ele é aberto ao público. Então, de repente, assim, nossa, eu não sei o que é um centro pop. Liga lá, fala, olha, eu posso marcar uma visita, posso conhecer, você pode me explicar como que é o serviço, centro pop, CREAS, CRAS. Ele é aberto para a população. Sim. Né? É bom agendar antes porque, né, tem dia que tá, tem gente saindo pela janela de tanta coisa. Uhum. E isso que a Priscila falou, né, do acompanhamento, isso é essencial. Porque quando ela até deu o exemplo, né, de às vezes a pessoa chega apenas precisando de uma orientação por conta de um conflito, um aluguel que talvez ela acha que não vai conseguir pagar e aí ela já acha que ela tá na rua. E a gente corre, assim, incansavelmente para que essa pessoa ela não fique nenhum dia no serviço. Para que ela não se vincule. Porque a rua, ela é cruel, mas ela também é muito acolhedora. Tá. E é aquela coisa, a gente vai fazendo vínculos com aquelas pessoas ali no entorno, e quanto mais tempo eu passo ali, quando eu saio, cadê meus amigos? Eles estão ali na rua. Aí eu saio da minha casa e vou lá na rua. Uma roda de fogo, né, Fabi? E aí eu fico lá, até com a aparência de quem ainda está na rua, porque eu quero estar com meus amigos. Então, quanto menos tempo a gente consegue fazer com que essa pessoa fique, é melhor. Então, o que a gente pode fazer assim, chegou, se eu conseguir resolver no dia, voltar essa pessoa para casa, arranjar um amigo, arranjar qualquer coisa para que ela não fique na rua, a gente faz. Tanto que às vezes assim, você começa o atendimento 8 horas da manhã, e aí é o outro colega que vai terminar lá no final da tarde. Porque tem que dar uma atenção. Sim, se a gente conseguir fazer com que ele não permaneça, é muito melhor. Porque quanto mais tempo ele fica, mais ele vai se familiarizando, mais ele vai criando vínculos. Porque o ser humano vive de vínculos. Não tem como. E às vezes até o fato de ter ido pra rua, porque tá faltando esse vínculo em casa, começa a construir uma relação com as pessoas ali, tem uma zona de identificação, daí cria uma família. E né? a institucionalização também, porque assim, mesmo que eles não aceitem, às vezes eles não gostam de dormir, né, nos abrigos e tal, mas acessam ali o centro pop pra tomar banho, pra agendar uma refeição, pra lavar roupa. É institucionalizado, ele não pode simplesmente entrar e abrir a geladeira. Ele não pode deitar no sofá, porque várias pessoas vão sentar no sofá, então se ele deitar, a outra não pode sentar. Sim. E eles vão perdendo essa referência do que é ter uma casa. E começam a normalizar essas limitações que um serviço tem. E isso é muito grave, porque depois... não, mas aqui tá super confortável, aqui tá bom, ser humano... Tem resiliência, a gente se adapta muito rápido a situações de desconforto, até porque a gente não dá conta de lidar, né, com tanto estresse. E aí isso vira normal, isso vira uma coisa tranquila, inclusive. E até é difícil deles fazerem a reflexão, não, mas isso aqui é bom, não tem nada de indigno nisso aqui, tá tudo tranquilo, vocês tratam a gente super bem. Tá, mas eu não sou sua família, eu não sou as pessoas da sua comunidade, você, né, precisa ter o que é seu, né, de você querer, de repente, eu almocei, quero deitar no sofá e dormir, tirar uma soneca à tarde. Até porque a gente envelhece também, né? Sim. Então isso tudo faz muita diferença. E aí onde eu falo também que aí entra a nossa área, eu acho que mais a psicologia, porque os assistentes sociais, eles já têm mais essa questão com os números, com os dados. Psicólogo, eu falo, só liga para dados quando é para pesquisa. A gente foge das contas. Mas a gente só consegue propor novas políticas públicas com dados, com números. Então não adianta eu fazer um relatório qualitativo lindo, de 10 laudas, super bem redigido, de 2 pessoas que estão precisando de uma coisa. Eu preciso quantificar, olha, nesse período que eu tô aqui, X, tantas pessoas precisam de um programa habitacional. Tantas pessoas precisam de um outro recurso que a gente não tem para oferecer. Porque dados, a gente consegue tentar fazer com que vire um direito. Né? Mas a gente precisa de número. E psicólogo foge de número.
E a gente não foge, né, Priscila? A gente tem vigilância, a gente faz vigilância dentro do próprio serviço sem sistema. No palitinho. Né? No palitinho. Tá mas a gente não deixa de fazer. Legal. Vem o relatório da abordagem de todas as situações que estão na rua. A gente olha, né, faz esses dados serem vivos. A gente vê quais estão dentro do centro pop, quais estão totalmente na rua. E no final, que a gente consegue acompanhar, a gente quantifica as portas de saída. Um a um. Então, se hoje me perguntarem, Priscila, o que você precisa para tirar essa pessoa da rua? Tem que ter na ponta da língua. Sim. Né? X precisa de aluguel social, X precisa de um tratamento intensivo, Y precisa de intervenção da promotoria pública e por aí vai, né? Porque o dado tem que ser vivo, a vigilância tem que ser viva, né? E quando você consegue fazer com que esse número se materialize, o seu indicador de vulnerabilidade ele só tem a diminuir. Sim. Né? E essa é a nossa intenção. Quanto menos pessoas dentro da alta complexidade, maior a qualidade desse serviço. Sim. Né? Porque a gente tem que promover eles, né? Saída da rua e retorno para a vida independente. Sim. Eu até brinco com as colegas, assim, que o mundo ideal não precisaria de assistente social, porque as pessoas saberiam os seus direitos, procurariam por ele, lutariam por ele, não precisaria dessa intervenção. Sim. E justamente isso, é um lema, menos é mais. Então, assim, na assistência, diminuir o número de cestas básicas, ótimo, menos pessoas estão precisando da cesta básica. Então, assim, esse mês a gente aumentou, nossa, que chato, porque isso significa que aquele território, né, as pessoas ficaram em situação de vulnerabilidade muito maior. Então, sempre que a gente consegue diminuir, é uma vitória, porque mostra que a gente conseguiu fazer com que a pessoa, né, caminhasse, conseguisse conquistar os direitos dela e não esteja mais numa situação de vulnerabilidade. Então, eu penso que ao longo desses 7 anos, né, a nossa estratégia metodológica foi blindar a porta de entrada, né, e qualificar a porta de saída. Né? Porque o meio já está acompanhado. Sim. Né? E quando você consegue fazer desta forma, né? E o plano individual de atendimento dos técnicos para esses usuários é extremamente importante, né? Principalmente quando a pessoa chega e precisa de um tempo dentro do serviço, esse tempo, quanto mais curto, melhor, você só tem a ganhar em quantitativo público. Sim. Né? É o nosso dinheiro que tem que ser bem empregado. Sim, né? com certeza, com certeza. Ai, gente, incrível o trabalho de vocês. Parabéns, Obrigada, muito legal. obrigada. E assim, talvez pra gente tentar desmiuçar um pouco mais essa coisa, diante da experiência que vocês têm como moradores de rua, né? O que vocês acham que são as causas principais que faz uma pessoa ir morar na rua? Por tudo que vocês acompanham, pelas pessoas que vocês já acompanharam. Eu acho que hoje é a questão do uso das drogas. Das drogas. Até quando a Priscila fala, né, da questão da saúde mental, entender que, assim, a dependência química por si só já é um transtorno mental. É que a gente tem os que tem ainda de base, né, uma esquizofrenia, às vezes um retardo, enfim. Mas geralmente, né, o uso faz com que essa pessoa gere toda uma questão no convívio familiar, até uma hora que essa família fala, não aguento mais, e aí ela acaba não tendo mais esse acolhimento. E é por isso que a gente sempre tenta resgatar esse vínculo, porque às vezes ele não foi rompido totalmente, às vezes ele só está fragilizado. E aí é onde entra, né, esse trabalho como um todo, a gente fazendo socioeducativo, eles fazendo o tratamento, muitas pessoas que a gente atende, que às vezes tem a esquizofrenia de base, quando você consegue estabilizar ela na esquizofrenia, às vezes ela até diminui ou até para o uso. A gente teve, né, uma situação assim, muito bacana, recente. Às vezes você não vai conseguir parar o uso, mas estabilizar já a doença de base já ajuda muito para que a pessoa possa minimamente entender o que está acontecendo com ela, porque a gente tem muitas pessoas que às vezes não aceitam o serviço, não acessam a gente, porque o cognitivo já está tão prejudicado que eles não conseguem, né, entender o que é um serviço, não conseguem ter esse autocuidado.
Então, essas pessoas, elas ficam ainda mais vulneráveis. Porque aí, geralmente, né, quando elas fazem uso também de substância psicoativa, elas são muito utilizadas de mula pelos traficantes. Então, vira e mexe, elas estão presas. Então, é uma coisa assim que a gente sempre tenta. Não, vamos tentar estabilizar, vamos tentar levar no CAPS. É uma luta. Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue. Mas a gente se esforça justamente para garantir um pouco mais de qualidade nesse sentido. E, né, as pessoas que não têm outras doenças de base, só o transtorno mesmo do uso, é o trabalho de, olha, precisa de tratamento, isso é uma doença, você não vai conseguir sozinho, você precisa de uma equipe que te ajude, né? E ir promovendo que, olha, também a droga não é a coisa que te identifica, porque eles começam a criar uma identidade também com isso. Não, eu sou o fulano dependente químico. Não, você é o fulano. Dependência química é uma das coisas, não é você inteiro. Até para conseguir repensar essa questão dos vínculos. Às vezes você não retorna a pessoa diretamente para a família, mas consegue fazer com que a família ajude com um aluguel, e aí ela, de repente, eu vou passar um fim de semana, almoço lá na casa da minha mãe, aí volto para minha casinha, né? Nem sempre a gente consegue voltar lá para dentro, porque às vezes nem é salubre para a família também, mas consegue fazer essa reaproximação, para que isso não fique, né, totalmente perdido. Eu acho que pra gente falar um pouquinho assim do que leva as pessoas na rua, é bom a gente levantar um pouco da história dos movimentos, né? Porque o movimento das pessoas em situação de rua, né, ele começou ali na década de 80, quando o país estava inflamado, né, pela promulgação da Constituição, né? Eles eram muito invisíveis. Quem eram essas pessoas nessa época, né? Eram os senhores ali na casa dos 50 anos, que eram catadores de materiais recicláveis e faziam uso do álcool, né, ali na década de 80. Aí vem se chegando a década de 90, aí vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que essas crianças que cheiravam cola lá na rua não podiam mais ficar na rua, e aí a gente vem numa crescente social, né, se promulga a Constituição, todo mundo vira sujeito de direito. Depois a gente vem a década de 90, que a gente tem ali a alusão ao massacre da Sé, né, onde teve a morte, e aí se começou a discutir um pouco mais, de falar nos direitos das pessoas em situação de rua, porque a gente não pode perder de vista que a gente vive numa sociedade excludente, né? O nosso sistema capitalista não favorece os sobrantes, né? Porque para você estar dentro desse sistema e para você se autossustentar dentro desse sistema, você tem que ser capacitista, né? Você tem que ter uma meritocracia, né? Então você tem que estar o tempo todo ali brigando para poder disputar. E essas pessoas que foram vulneráveis desde a infância, né, que vieram de vários cortes, de várias violências, acabam vindo para a rua. Aí você pega ali a época de 2000, né, e você começa a analisar as pessoas jovens que estão vindo para a rua pela questão do uso da substância psicoativa, né, e deixa de ser aquela turminha do álcool e passa a ser a turma da droga, porque na rua eles não se misturam. Né? Então tem a turma do álcool e a turma da droga. Sério, eles não se misturam? Não. A turma do álcool são aqueles senhores, né, ali na casa dos 50, né, que já tem todas as características que o álcool traz no pé, no rosto, na ruburação do rosto, né? E aí tem os meninos, né? Porque assim, tadinhos, eles não dão conta, eles não conseguem ser do tráfico, mas eles também não conseguem subsistir a vida, né? Então eles são usados dentro desse sistema, né? Então eles tem a questão da exclusão, porque pode ter certeza que uma pessoa chegar em situação de rua, 90% é porque já veio de corte, de violência desde criança, né? Veio, né? Aí muitos deles já passaram pelo acolhimento, né? Já tiveram. E agora, né, de uma década para cá, a gente vê as questões de saúde mental vindo para a rua. Né? É uma discussão que precisa ser feita, porque hoje as pessoas em situação de rua, dentro da política de saúde mental, elas não existem. Né? Porque antes existia uma estrutura que eu sou totalmente contra, né? A gente não quer manicômio não, mas as pessoas que desvinculam da família porque não responde por si, que tá desestabilizado, não pode estar na rua, eles são proteção.
Eles são pessoas com deficiência. Eles precisam ser olhados no seu direito da proteção, né? E hoje, por conta de portarias, e eles não têm os 2 anos lá de internação, eles não têm direito a um local de proteção dentro do serviço de saúde. E aí a gente, dentro da assistência, não consegue estabilizá-los, porque eles precisam do serviço de saúde. Eles não respondem por si, eles ficam na rua, né? Então, assim, é uma discussão que precisa ser feita, é uma bandeira que precisa ser levantada, né? É um olhar delicado que nós profissionais precisamos ter para essas pessoas, precisamos ampliar o leque, precisamos da saúde um pouquinho mais à frente para rever as portarias, né? É uma dívida histórica com as pessoas em situação de rua, né? Eles não podem estar na rua, né? Eles não devem estar na rua. E quando a gente estabiliza, né, Fabi, a gente consegue retornar. Que legal. Que né? Mas precisa muito da questão medicamentosa, do transtorno de base, entender a demanda. E para a gente conseguir intervir. A assistência social não consegue intervir numa esquizofrenia que está desestabilizada. Num uso desacerbado lá debaixo da ponte. O que vai ser dessa pessoa? Sim. Né? Então, assim, essas são as nuances da rua, né? Que a gente vê hoje essa heterogeneidade que faz com que as pessoas vão para a rua, né? Pelo uso da substância psicoativa, pela desvinculação da família, e a gente tem as pessoas que vêm pelo desemprego também, ausência de moradia, né? Pela questão social do país hoje, as pessoas estão sendo despejadas, e elas estão virando, né, se tornando pessoas em situação de rua, né? Mas não é uma demanda que a assistência vai responder sozinha, precisa da política de habitação um pouco mais junto, né? Será que a porta de entrada tem que realmente ser feita pela assistência numa questão de despejo? Sim. Né? Será que a porta de entrada para um transtorno de base, para doença, tem que ser feito pela assistência? Onde estão as portas de entrada para as demandas que está gritando? Né? Então, assim, são reflexões importantes do nosso dia a dia. Né, que a gente precisa fazer para entender quem está na rua e para intervir também de uma forma bastante qualificada no processo de saída. Sim. Eu vi até um dado que falava que de 2019 a 2022 teve um aumento mais ou menos de 40% aí de população de rua. Eu não sei se isso é algo presente aqui no Vale do Paraíba, onde, querendo ou não, a gente ainda tem, né? Talvez eu possa estar enganada, mas uma distribuição de renda um pouquinho melhor, né? Mas, assim, você fala dessa coisa realmente dos problemas habitacionais. Eu acho que a pandemia, ela aumentou bastante, né? O que vocês acham? Então, a gente tem uma realidade muito diferente. É diferente, né? E aí eu vou assim, né? Vamos nos gabar, porque a gente faz um trabalho muito bem feito. Como a Priscila falou, de acompanhamento. Sim. Então, a pandemia, pra gente, ela trouxe um fenômeno, assim, até interessante. Porque antigamente o Bolsa Família era R$89. Tá. E aí, quando veio o auxílio emergencial de 600, muitos conseguiram locar. Porque, assim, até pela realidade, uma cidade um pouco menor, então tem umas casas, assim, mais periféricas, menorzinhas. E que com R$600 dava, né, pra alocar, aí pegava a cesta básica, enfim. Então a gente conseguiu, ou então, contribuir dentro do núcleo familiar com aquele dinheiro. E aí a família conseguia aceitar, porque é uma pessoa que conseguiria ser produtiva de alguma forma ali dentro. Então a gente sobrevivência, né, família? Contribuir com a sobrevivência. Então foi um fenômeno assim que a gente imaginou que ia ferver, mas a gente conseguiu. Mas isso se deu pelo acompanhamento. Então acho que isso é um recorte muito particular, né? E quando foi mudar, que não sabia, né? Eles ficavam muito preocupados. Nossa, e se cortar agora o auxílio? E voltar para R$89? O que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar pra rua. E isso não aconteceu? Não aconteceu. Ai, que coisa Não, porque assim, é o que eu falo, né? É você ver o retorno dos seus impostos, né? Porque muitos deles estavam conosco porque não podia contribuir para aquela família, né? Pensando em todo esse histórico de reflexão que eles são de famílias de recorte de pobreza, né? A partir do momento que eles conseguem contribuir, a gente teve, acho que na época, 27 desligamentos, entendeu? De um quantitativo de 50 atendimentos, a nossa média. Sim. Porque assim, foi tudo muito novo pra gente também, né? Porque de repente, fecha tudo. O que a gente vai fazer com as pessoas em situação de rua?
né? Vamos botar todo mundo dentro da casa de passagem e vamos organizar as políticas públicas, né? Então, sentamos na mesa e discutimos abertamente com a saúde, né? Para a gente poder ter um espaço de retaguarda para os que tiverem sintomáticos, para que não ficassem na casa de passagem, né? De colocar enfermagem dentro da casa de passagem para poder fazer o Fique em Casa com eles. E um trabalho muito sério e muito comprometido, socioeducativo, para fazer essa explicação para eles, né? E aí a gente começou a olhar um por um, é hora de desligar. Não é justo eles ficarem aqui, né? Tendo aquela família, vamos conversar, vamos chamar as famílias, vamos levar para visita. E aí a gente meio que foi remando contra a maré, né? Porque quando tava todo mundo abrindo quadra e mandando para dentro da Secretaria de Esporte, botando barraca na rua, a gente tava devolvendo para a família. Putz, que legal, Né? que bacana. Então, assim, é um olhar delicado e técnico que a gente tem que ter, mas a gente só consegue esse respiro porque a gente consegue acompanhar, né? Quando você pega um volume grande de centro pop, que eu já vi pessoas dizerem que fazem 400 atendimentos mês. Como que se trabalha? Que hora você faz visita? Que hora você faz um trabalho de grupo? Que hora você faz assembleia? Né? Porque é importante, quem faz toda a organização dentro de um equipamento de pessoa em situação de rua é o próprio usuário do serviço. É ele que tem que dizer para mim quais são as regras, né? Porque a hora que eles quebrarem a regra, eu vou dizer para ele, não, eu só sou o guardião da regra que você construiu. Né? E aí a gente consegue qualificar os serviços. E aí a gente vinha já, né, nessa crescente, né, das pessoas poderem retornar para a família, entender qual é o papel da família. E depois da pandemia que a gente conseguiu, né, com a base de dinheiro, porque a pessoa precisa de dinheiro para sobreviver, né? E aí muitos deles já faziam os trabalhos eventuais de carga e descarga, de olhar carro, né? E N coisas que eles fazem, capinam lote. População em situação de rua trabalha, né? Quando não trabalha, mangueia muito bem, né? Então, assim, de entender que esse protagonismo lá da pandemia a gente podia trazer Pra vida, né? Para dentro da metodologia do nosso trabalho. Então foi muito legal, muito bacana. A gente conseguiu aí fazer um trabalho digno e do jeito que eles merecem. Que legal, que bacana. Aqui, então, é isso. Acho que talvez o ambiente que a gente tá não reflete tanto a realidade das grandes metrópoles, né? Sim. Infelizmente. É uma pena. Mas, assim, acho que até uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, falou bastante sobre essa coisa, até da maneira como muitas pessoas veem, né, a população socioeconomicamente mais vulnerável. Então, por a gente ter muitas pessoas hoje que pensam justamente por esse viés da meritocracia e tal, a gente escuta muito falar uma crítica, né, a algumas políticas públicas no sentido de, você tem que ensinar a pessoa a pescar e não dar o peixe para a pessoa. E daí vocês falam sobre essa coisa de ter serviços de fazer o acompanhamento. Esse serviço de acompanhamento é justamente isso, para talvez tentar ali fazer com que desenvolva talvez essa autonomia e não fique para sempre dependente das políticas públicas. Ou tem um nível muito grande de pessoas que ficam dependentes dessas políticas. E também, se vocês não concordam com essa linha de pensamento, eu queria entender o que vocês acham. Olha, vamos pegar essa frase, né? Não deu peixe, ensina a pescar. Se a pessoa tá morrendo de fome, ela morre antes de pescar o peixe, e aí ela não comeu o peixe, não pescou. E ela nem tem vara. Né? É que nem na psicoterapia a gente fala muito, né? A pessoa, ela tá se afogando. Você vai ensinar ela a nadar? Não! Não, primeiro você tira. E o acompanhamento é justamente isso. E aí a questão da dependência do serviço, eu acho que vai muito da equipe, né, e dos profissionais. Porque tem aquele profissional que pode, de repente, criar uma dependência da pessoa ao serviço. Né? Mas se você tem todo mundo alinhado, né, trabalhando nessa perspectiva da autonomia, a gente consegue. Aí sim, Legal. Ó, eu tô te dando peixe aqui pra você comer, pra você ficar forte. Aí agora a gente, é assim que pega a vara, é assim que... Porque não adianta você simplesmente falar pra uma pessoa fazer o que ela nem sabe, o que ela nem tem condições emocionais, físicas, né, de tudo pra fazer. E principalmente a questão da autonomia, quando a gente pensa no público adulto, né, que a gente fala que a nossa maior preocupação é quando tem as questões de proteção, justamente porque a gente não consegue dar a atenção devida, porque a gente tem uma equipe que vai trabalhar com o querer do usuário. Perfeito. Então, eu tenho uma pessoa que está com demência, ela quer sair para a rua, eu, Fabiana, sei que não deveria.
Eu tento convencê-la a não sair. Mas se ela bater o pé e quiser, eu não Sim. posso trancar. Porque eu não sou proteção, eu sou serviço. Sim. E isso gera angústia, óbvio. Então, por isso que a gente precisa. Olha, fulano, o que você tem de recursos hoje? Ai, mas é muito pouco. Então, mas é o que tem. Então, a gente vai trabalhar com o que tem. Eu tinha uma professora que ela falava, a gente trabalha com a realidade do sujeito. Não adianta eu falar, para essa pessoa melhorar, ela precisa de tal coisa. E se eu nunca tiver essa tal coisa? Então, dentro da realidade dele, o que eu posso trabalhar para que ele fique minimamente saudável? Perfeito. E a partir disso, poder construir outras coisas. Não sei se... Não, essa lógica da vara e do peixe, ela é muito engraçada. É igual quando a gente fala assim, o trabalho dignifica o homem. O dia que esse homem entendeu o quanto que o conhecimento é libertador, e ele vai ver que ele vai trabalhar menos, né? E a questão da vara e do peixe, ela nos materializa para essa coisa, né? De anterior aos serviços. Porque como é que você pensa assim essa frase? Como é que você coloca essa frase? Muito pros filhos, né? Muito para as pessoas da sua família, mas dentro do serviço de política pública não dá, né? Porque o serviço público, ele nunca vai conseguir dar o peixe. Porque esse peixe, ele só vai ser conseguido se você fortalecer a autonomia da pessoa, né? Se você trabalhar com o que aquela pessoa tem de recurso interno para poder tocar a vidinha dela, né? E aí, eu vou até um pouco mais além, né? O que seria esse peixe? Né? Porque a gente não trabalha mais com a caridade, a gente trabalha com o que a pessoa precisa. Que bom que esse peixe fosse uma moradia, né? Para ele poder manter depois, né? Que bom que esse peixe viesse em forma de programas de auxílio emergencial de trabalho, para essas pessoas poderem se sentir importantes. Gente, o quão é libertador quando o usuário chega pra gente todo empoderado, que ele vai fazer uma entrevista. Imagino. Né? Ele chega assim, dono de si, entendeu? Super valorizado, porque ele vai fazer uma entrevista. E quando consegue o emprego, então, né? Então, assim, trabalhar com pessoas em situação de rua é vibrar junto com eles no pouco que eles conseguem. Sim. Né? É estar muito perto deles, né? Nossa, eles chegam lá na minha... Porque assim, eu tenho um telefone corporativo que ele já caiu em domínio público, porque ele é meu, da equipe técnica e dos usuários, né? Dona Priscila, eu vou conseguir um bico, mas eu não tenho telefone, eu posso dar seu número? Falei, pode, tá aqui. Fala lá pra pessoa, né, que eu me chamo Priscila e esse telefone é de recado pra você. Dona Priscila, eu preciso fazer um currículo, mas eu não tenho telefone pra pôr no currículo. Posso pôr seu telefone? Então, assim, às vezes chega mensagem no meu telefone de empresas contratantes que eu não sei para quem é. Aí você vai ter todo um jogo de cintura para perguntar, né? Que é um telefone para recado, para qual pessoa. E tem dado certo, viu? Então, assim, se você pensar que a pessoa em situação de rua, ela tem que trabalhar com o que ela tem, com os recursos que a gente pode oferecer, qualquer ganho para ela tem que ser muito comemorado. Sim. Muito mesmo, de verdade. Nossa. E uma coisa que eu sempre falo muito para os usuários, porque existem as recaídas. Sim. É frustrante para o profissional? Porque a gente, nossa, fulano tem um potencial imenso e a gente enxerga, mas ele não enxergou ainda, não tem problema. Mas é o que eu falo, o problema não é recair, é não buscar ajuda. Porque a recaída faz parte. Mas quanto antes eu busco ajuda, e olha, dona Fabiana, recaí... E agora? Sim. Vamos trabalhar a recaída. Porque geralmente eles acabam recaindo e eles voltam a hora que tá... Eu falo, cavou pra baixo do fundo do poço. Entendi. E quanto antes buscar ajuda, mais fácil sair. Então é uma orientação que a gente faz. Nossa, mas você já tá contando com a recaída? Eu falei, se acontecer, peça ajuda. Se acontecer, porque pode acontecer. Não espera chegar num nível tão gritante que vai ser muito mais difícil continuar. Mas, às vezes, pela vergonha, até por conta de todo esse passo a passo. Ai, nossa, eu consegui um trabalho, aí eu consegui locar a casa, tudo isso, fiz tal. tudo isso. Nossa, de repente eu voltei. Que vergonha, não quero procurar o Centro Pop. Mas em algum momento ele vai ter que procurar. Então, é melhor que já procure logo. Sim. Tanto o Centro Pop quanto o CAPES, para que a gente, vamos
caminhar de novo, não tem problema. E eu acho que até perguntei pra vocês um pouco atrás, né, o que a gente, como população, pode fazer e tal. E daí você falou essa coisa, né, o quão felizes eles ficam quando eles têm uma entrevista. Acho que vale também essa reflexão para quem é empreendedor, né, poder muitas vezes abrir essas portas e dar oportunidade, né, para essas pessoas, para promover essa transformação social. Eu acho que até aproveito para engatar numa pergunta que eu queria fazer para vocês, por vocês estarem aí, né, nessa linha de frente. Por que vocês acham que essas pessoas são tão, sabe, elas ficam invisíveis realmente para a população, assim, né? Então, não é só ali um ser humano, é um sujeito que tem, né, desejos, vontades, traumas. Por que a gente não consegue humanizar, né? Algumas pessoas não conseguem humanizar essas pessoas. O que vocês porque acham? população em situação de rua é um tapa na cara da sociedade. População de rua é tudo que ninguém quer ser, né? Aquilo ali é explícito contra tudo que todo mundo luta contra, né? Então você vai olhar para aquilo lá, quando é averso a você, o que você tem? Repulsa, né? Se tiver deitado na porta da sua casa, então é repulsa ao cubo, né? Então, assim, eu sou melhor do que você. Você está abaixo de mim, logo inferior. Não quero você aqui. Porque você ofende os meus brios, os meus princípios, os meus egos. Você não é um exemplo para o meu filho, né? Então, assim, são olhares e nuances que se tem, né? E o que a população de rua representa, eles incomodam, porque eles ficam bêbados lá na porta do comércio, entendeu? Eles ficam pedindo para os clientes do supermercado lá no estacionamento, né? Então, assim, e quando se olha com o olhar da caridade, não olha com o olhar do direito, né? Então, assim, população de rua é um povo muito organizado, né? Eles têm a própria lei deles, eles sabem se proteger na rua, né? Eles fazem tudo que eles fazem, mas é totalmente à parte, né? Então, assim, não quero na porta da minha casa, não é pra estar aqui. Aí liga pra mim e fala assim, você pode mandar o carro aqui pra tirar daqui da porta da minha casa? Olha, tem um fulano de tal aqui, você pode vir aqui e fazer a retirada? E usa esses termos mesmo, entendeu? Assim, um termo muito chulo. E aí, para explicar que a gente é só oferta de serviço, que a gente não faz ação policialesca, que a gente não faz nenhum tipo de ação higienista, porque a gente respeita o outro dentro do direito dele, é bastante complicado, né, para as pessoas poderem entender. Mas são paradigmas que precisam ser falados e quebrados o tempo todo. Sim. E acho que é importante até pegar esse gancho da abordagem social, né? O quanto as pessoas têm isso muito... Não, é para limpar, é para tirar daqui. E não é. A abordagem vai oferecer serviços. A pessoa aceitou? Legal, vem aqui, a gente vai levar você para atendimento. Não quero ir, tá bom, cara. Direito seu. Amanhã eu passo aqui de novo, se você mudar de ideia. Tranquilo, eu não vou... Imagina, não pode pegar e botar a força dentro do carro, mas de forma alguma. E muitas vezes as pessoas... porque não resolve nada. Porque a gente chama, vai lá e não faz nada. Ninguém tá fazendo nada. Não, fez a oferta. A pessoa tem o direito de recusar. E ela não tem o direito de enfiar a pessoa à força. Simplesmente porque ela está incomodando o comerciante e o transeunte. E realmente, ninguém liga falando, olha, tem uma pessoa aqui em situação de rua, será que tem alguma coisa que vocês podem fazer por ele? Não sei. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Não sei se tem documento. Vocês podem fazer uma avaliação? Não. Tira daqui. Mas bem legal mesmo isso também que a Pri falou, né? Dessa coisa do... É como se fosse o pior estado que alguém pode chegar. Então, aquela coisa até que acho que eu tava vendo uma entrevista do professor, que acho que talvez vocês conheçam, o Jorge Broid. Ele acho que é um psicanalista que trabalha com essa coisa da clínica na rua, né? E ele falava muito isso, assim, o grande outro. Tipo, a gente é fruto do mesmo produto, mas assim, eu não quero olhar para aquilo, entendeu? Tipo, é o pior estado que eu posso chegar. Então, é melhor ignorar, fingir que não é comigo. Gente, todo mundo pode beber. Né? Todo mundo pode ocupar o espaço da rua. Né? O que nos difere é que não somos bebidos, bebemos, né? Então, assim, eles fazem as mesmas coisas que todo mundo faz. Eles têm sentimentos, eles querem
aninhar, eles querem ter um parceiro, né? Eles têm esse sonho, as meninas têm sonho de ser mãe, né? Elas ficam muito apreensivas quando engravida, né? Imagino. Quando não consegue sair da situação da drogadição. E essas crianças vão para adoção quando a gente não consegue família, né? Muitas vezes essa família já tá com 1, 2 lá, não consegue ficar com o terceiro. E aí, e para você dar essa devolutiva para essa mãezinha, né? Para mim, assim, eu falo que hoje, apesar de ser supervisora, eu gosto de acompanhar os casos de gestante na rua. Eu gosto de puxar para mim, porque é alta complexidade, né? Tem que ficar pra gente, que somos profissionais que temos um pouco mais de bagagem, porque elas precisam muito mais de acolhida do que de encaminhamento. Sim. Né? Elas precisam daquela companhia para poder fazer o pré-natal, e a gente tem um consultório na rua que faz muito bem, né? A hora que a criança nasce lá na maternidade, você tá junto com a psicóloga do hospital para entrar lá com ela, porque ela vai ter o seio enfaixado, ela não vai amamentar. Você tá brincando? Ela vai sair de lá sem essa criança, se for uma determinação judicial. Né? E aí tem todo um trabalho da equipe da UTI neonatal de conversar com a criança, né? Porque o corte é um corte que não tinha necessidade, é um corte que não deveria acontecer, né? E aí vai aquela equipe do acolhimento de criança buscar essa criança com um guardião, né? A criança não vai ter a mãe, a gente pensa que não, mas já tem sentimento. Total, imagina. Né? Então, assim, é trabalhar essas questões também da mulher na rua. Né? Hoje, com a chegada do consultório na rua, a gente tem um controle de natalidade muito melhor, muito mais qualificado. Mas lá em 2017, quando a gente já chegou a ter 3, 4 dentro do serviço. Né? Então, assim, são todos ganhos que a gente vai fazendo, né? Para melhorar a vida desse povo também. Sim. Mas Eu posso fazer um Claro, adendo com nessa certeza. questão da gestante? Porque, assim, existe uma imagem de, a assistente social vai lá tirar a criança. Nem cai pro psicólogo, é assistente social. assistente social. Entender que, na verdade, o trabalho que a gente faz a criança, ela tem o estatuto, ela tá protegida. Então, a gente informa o judiciário de que existe uma possível vulnerabilidade ali. A gente vai fazendo os estudos, acompanhamento, tentando sempre fazer o caminho de saída e tentar tirar essa mãe da rua e para que ela consiga ficar com a criança. Sim. Mas o parecer final é do juiz. Né, da Então, equipe técnica do judiciário. Questão de guarda, destituição de guarda, promoção de guarda na família, é toda uma questão do poder judiciário. Tá. Né? A gente acompanha a gestante, a gente acompanha essa questão, mas o estudo é da perícia técnica do judiciário. Né? Então não é a Priscila que vai lá e vai catar o bebezinho. Nossa, a gente tem tanta delicadeza na hora de explicar isso para elas, né? E uma vez foi interessante que chegou uma gestante, que ela chegou pra gente, mas ela não tinha vivência de rua, ela veio por despejo. E aí ela me contou que uma das usuárias falou assim pra ela, olha, você pode ficar tranquila, porque a Priscila não vai deixar tirar a sua criança, tá bom? Porque tirou a minha porque eu era uma drogada mesmo. Ela falou. Porque eu ficava debaixo da ponte. Mas você não, você pode ficar tranquila, porque quando elas chegam num acolhimento, sem vivência de rua, como nesse caso, os próprios usuários falam, vão tirar seu filho. Imagina, toda essa questão, né? Gestante, já tá lidando com a situação, né? Quase no final, e assim, essa gestante a gente conseguiu 1 mês o aluguel social para ela, organizamos para ela poder mudar, e a criança nasceu com ela dentro da casa dela. Ai, que maravilha. Né? Mas muitas não conseguem ter essa questão por conta do uso da substância psicoativa, que a gente sabe que é em primeiro lugar na vida deles, né? Sim. Então, assim, ter ressignificação depois de tudo isso é muito difícil, de verdade. E assim, uma família que tem criança hoje, a criança não permanece morando na rua, assim. Se for observado que tem uma criança junto com os pais morando na rua, tentam fazer essa alteração do seio familiar, mas se não conseguir essa criança, ela vai para uma instituição familiar, ou não? Olha, na verdade, o direito é de permanecer na família, né? Tá. Mesmo se estiver em situação de rua? Mesmo se estiver em situação de rua. A gente não tem
né, ou melhor, casos que chegam pra gente no Centro Pop, porque a partir do momento que uma família está em situação de despejo, a gente não entende ela em situação de rua, ela é tratada no CREAS, o acompanhamento dela é feito perfeito. no CREAS, porque a família ela tem que ser atendida no CREAS, e a gente só vai atender as famílias que estão totalmente em situação de rua. Eu acho que família nunca chegou pra gente, né, Fabi? Eu não tenho quando recordação. chegou era pra orientação. Tá. Não, né, até porque não é um ambiente legal para criança ficar. Mas é aquela questão, as grandes capitais, né, a gente vê crianças na rua, mas eu acho que até por essa questão da dificuldade do acompanhamento, de fazer um levantamento disso, porque, como a gente falou, quem vai decidir é a equipe do judiciário. Se de repente ela entende que aquela família é protetiva, o que é muito difícil na rua, mas aí é o entendimento deles. Tá. Mas eu acho que vai um pouco mais essa questão de não conseguir fazer esse acompanhamento, esse levantamento todo para que se leve também ao judiciário. Mas é uma responsabilidade nossa. Se eu identifico uma criança, ela tem o direito à proteção, eu preciso informar. Vou trabalhar, mas lá a gente nunca teve. Assim, chegou pessoas, eu queria uma informação sobre cadastro único, sobre outras coisas e portas abertas, a gente faz as orientações e encaminha para o setor, né, que vai poder Gente, depois o Centro acompanhar. Pop, ele tá no estado de São Paulo? Não, ele é a nível Brasil. Ele é nível nacional. Nível Ele nacional. está dentro da Política Nacional de Assistência Social. Tá, Né? bacana. Então, o Centro Pop, nas cidades com mais de 200 mil habitantes, pode ter um Centro Pop. Perfeito. E daí, assim, funciona essa verificação por parte de vocês através de, muitas vezes, ligações, denúncias? Existem uma parte da equipe de vocês que todo dia sai para dar essa... Como que funciona, assim, na prática, o dia a dia de vocês? A equipe da abordagem social, né, eles fazem as ações rotineiras e atendem as denúncias também, então eles têm tudo mapeado. Até porque a população se concentra mais na região central, onde é mais fácil também, né, conseguir os bicos que eles fazem, ou até mesmo, né, os que vivem da mendicância, que são poucos, mas são centros, que geralmente é muito raro, tem às vezes Verdade, um faz ou sentido. outro isolado em algum bairro, Sim. mas é isso, se tiver a denúncia, vai lá e se vê que não consegue, faz uma programação para ir constantemente, né, naquele local, até que a pessoa aceite o atendimento. Então, a equipe da abordagem, ela faz isso. No Centro Pop, a gente faz, né, essa primeira acolhida, que é onde a gente vai entender, primeiro, se essa pessoa, de fato, é uma pessoa em situação de rua, e tentar, né, retornar para a família, quando a gente identifica que, olha, dá tempo ainda, não deu tempo, vamos ter que inserir no serviço, vamos traçar, né, um plano, vamos fazer o estudo, vamos visitar a família, vamos ligar para a UBS, a gente vai escarafunchar a história dessa pessoa. E se preciso, a gente faz o atendimento em loco também. Tá. Mas geralmente, no nosso, assim, eles vêm, a gente tem hoje uma assistente social que faz esse trabalho direto na rua para o pessoal que não acessa, que não quer sair. Que não quer sair, tá, perfeito. E assim, essa questão das grandes metrópoles, a gente escuta uma crítica um pouco grande da abordagem, né? Que é totalmente diferente aqui, que você até falou, se uma pessoa liga na frente da minha casa, tudo, a gente não pode fazer essa abordagem de uma maneira forçada, né? Até o padre Júlio Lancelotti, eu acho, né? Ele tem um trabalho muito extenso com moradores de rua e ele traz muito, acho que essa crítica a respeito da abordagem que ele já presenciou muitas vezes em grandes metrópoles, de muitas vezes chegar batendo, jogando a água que eles têm fora, enfim, diversas situações que acontecem. Mas isso não é uma realidade aqui pra gente. Mas vocês, assim, por conhecer da área bem, né, já está há muitos anos, vocês veem que em alguns lugares isso é uma realidade? Olha, o que a gente percebe é que, na verdade, quem faz, né, esses atos violentos, geralmente é a guarda municipal, né? A gente tem como prerrogativa, né, dentro do trabalho da abordagem, que seja abordagens humanizadas e de ofertas de serviço. A gente não pode, enquanto trabalhador social, ser policialesco ou higienista nas nossas ações. Então, esta determinação, essa prerrogativa, né? Existe um caderno da abordagem social, que ele é nível Brasil, né? Dentro da Política Nacional de Assistência, e que a gente tem coisas que pra gente são vetadas. Então, é a nossa grande briga, porque como a população exige da gente,
né? A gente, além de explicar para a população, às vezes a gente precisa explicar para os governos também, né? Então, assim, a gente é cobrado também, né? E aí a gente fala que é a cobrança de gabinete, né? Que também é bastante difícil de você lidar, mas como somos profissionais na mediação, a gente consegue, né? Assim, dar a resposta, né? Trazer a pessoa mais para perto, né? Ir lá, atender. Olha, dá um tempinho para mim, porque a vinculação dessa pessoa no serviço, às vezes ela pode demorar um tempo, mas a gente vai conseguir, né? Então, assim, às vezes chega um migrante na cidade, né? Que tá tendo problema ali, às vezes a gente pede, dá um tempinho, porque a gente está vinculando ainda, a gente precisa conhecer essa pessoa, a gente precisa que essa pessoa entenda quem a gente é, né, confiar um pouco mais na gente, para a gente começar o nosso trabalho social, né, então a gente percebe, assim, muita essa ação, né, por conta que vem ordens mesmo, para a guarda poder, né, tirar. Sim. E aí vem meio ambiente e acaba tacando água em todo mundo, né, se chama aparofobia, do padre Júlio Lancelotti, né, quando temos dentro de um sistema meios para afugentar as pessoas em situação de rua, né, colocar canaleta nos bancos, né, quando os comércios começam a injetar água para ficar molhada à noite, para eles não poderem dormir ali embaixo, né, quando, assim, N questões que é para afugentar o pobre mesmo. Sim, né? Para não ter, né, embaixo de viaduto, recentemente Sim, teve, coloca né, grade, né, ou então cerca de uma forma que essas pessoas não possam ter o acesso, né. Então, é dessa forma que isso é tratado, é a aversão à pobreza, né, que acaba virando uma fobia mesmo. Então, assim, pelo amor de Deus, trabalhadores sociais, não façam ato policialesco. Não tenham essa ação, porque a população de rua não merece. A população em situação de rua precisa de política pública. Sim. E a gente tem, às vezes, relatos dos migrantes, porque os que ficam no município, eles acabam não conhecendo outras realidades. Então, a gente, às vezes, ouve deles, tal lugar é bom de ficar, tal lugar não é legal, tal lugar o abrigo é organizado, no outro não é. Então, os migrantes, geralmente, que passam um pouco esse panorama, assim, de como que é pro lado deles, né, o acolhimento e os serviços das outras cidades. Não, mas legal, bacana trazer essa informação. Então, na maior parte das vezes vem da Guarda Municipal, né? Que a gente vê em reportagem, em jornal, noticiário, né? Acaba vindo mais da parte de quem tem intenção de polícia. Cria, talvez, essa coisa de receber ligações, tipo, vem tirar eles daqui, como se fosse assim, né? Tipo, chega tirando, e não é assim que funciona. A gente pode pensar por um outro ângulo também, quando a gente fala de guarda municipal, né? Porque, assim, dentro do nosso socioeducativo, a gente sempre trabalha com a pessoa em situação de rua que eles têm o direito de ir e vir, mas não de permanecer. E os espaços públicos, eles devem ser ocupados por pessoas públicas, não só pelas pessoas em situação de rua. Então, o que a gente entende, né? Pode dormir ali à noite, né? Chega no outro dia de manhã, recolhe o seu material de dormitório para você não ficar sem, porque pode ser que esteja frio, né? Para não jogar fora, para não correr o risco de quando passar a limpeza pública levar as suas coisas. Mas não ocupe esse espaço num horário que é para as outras pessoas ocupar, né? Então, assim, porque a gente tem que trabalhar neles o coletivo, a gente tem que trabalhar neles o pertencer também. Aí já não cabe a nós, né, ficar tendo essa ação policial de falar pra ele, você tem que tirar seu colchão daí. Você não pode dormir aí hoje, não. Entendeu? Pra gente poder colocar para eles também qual é o nosso papel e qual é o papel a diferença, né? das outras políticas, porque também a gente não pode isentar a guarda municipal do de papel que é dela, esse trabalho perfeito, né, da ordem pública. Da ordem pública. Porque é aquela coisa, eu tenho o direito de ir e vir, desde que eu não atrapalhe o ir e vir do outro. Então, a partir do momento que eu atrapalho o ir e vir do outro, sim, a guarda pode atuar. Porque eu tô tirando o direito de uma outra pessoa, de um terceiro. E mas isso é no socioeducativo que a gente faz. Legal. Falta legislação também, sabe, Gabi? Por exemplo, assim, você não pode ficar com a barraca aí. Mas aonde que tá escrito que eu não posso? Né? Você não pode vender bala no farol. Mas aonde que tá escrito que eu não posso? Né? Porque eles falam pra gente, olha, lá no outro município existe uma lei, quem tira é o fiscal. Né? Qual é o papel também do fiscal, né? Na hora de estar aplicando, né, a legalidade da política pública. Então, às vezes a gente percebe que falta um pouquinho de legislação,
né? A gente parou numa política nacional, tem um esboço de uma estadual que não foi aprovada, municipal, então nem pensar, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha no dia a dia, mas a gente precisava de efetividade de legislação, sabe? De um legislativo mais robusto, para a gente poder ter alguns determinantes amparados em lei. Também faz bastante falta pra gente. Legal, interessante. Gente, uma outra coisa a respeito, assim, se a gente for falar de população de rua, eu percebo que eles têm muito essa coisa do acompanhamento, muitas vezes, de um animal, né? No caso, um cachorro. Como que é no Centro Pop isso, assim? Tem uma boa parte dos moradores de rua hoje que estão ali com vocês, que tem o animal que eles, muitas vezes, vocês podem receber esse animal, não podem? Como que é isso na prática? Olha, a gente tem 2 só, né? Com cachorro. Com um cachorro. Uhum. Lá não é muito comum. Não é muito comum? Tá. Mas, de fato, né, isso é uma realidade. Uhum. E assim, toda a organização dos espaços, ela tem uma tipificação, né? Tá. Então, é previsto, tanto em centros pop quanto em abrigos, o canil. Ah, que legal. Porém, o cuidado do animal é responsabilidade do tutor. Do tutor, tá. Então, assim, tem ali o espaço para o animal ficar protegido, mas alimentação, passear, né? Ele não pode simplesmente sair de manhã e deixar o cachorro lá. Tá. Né? O cachorro é responsabilidade dele. Mas a gente tem os espaços, sim. Mas no dia a dia é bastante difícil, porque assim, como esse cãozinho tá o tempo todo com esse dono, quando a gente coloca no canil que ele vai tomar um banho, que ele vai passar em atendimento, é sofrimento para esse bichinho também. Até por isso que eu perguntei, porque eu pensei, né, que talvez muitos não vão, porque fica pensando no animal, né? Então, mas que legal que tem o canil. Tem o canil, e a dinâmica do dia a dia é muito engraçada, porque a gente tem, por exemplo, um cachorro que não entra dentro do serviço de jeito nenhum. Nem com Mas comida. ele não sai da porta. Enquanto o dono dele Fica tá lá ali esperando. dentro, ele tá ali na porta esperando, sabe? E demorou pra gente vincular também, até pra mostrar pra equipe, calma, né? Às vezes vir com o cachorro é prejudicial, mas vai dar certo, calma. Hoje o usuário tá vinculado, o cachorro tá cuidado, tá lá na comunidade, e a gente tem uma preocupação com os bichinhos também, porque faz parte da dinâmica dele, faz parte da convivência dele, né? Claro. Então é uma coisa que a gente leva bastante em consideração quando aparece. Legal, bacana. Gente, teria mais alguma consideração que vocês gostariam de fazer, que vocês acham que é complementar, bacana? Eu acho importante a gente falar um pouquinho das mulheres. Porque Legal. Mulheres sofrem violência, né, o tempo todo, e na rua não é diferente. E o que a gente percebe que a mulher, quando ela chega pra gente, ela passou por situações muito violentas. Tá. Diferente dos homens, que às vezes meu pai é chato. Tá. Vim pra rua. A mulher, pra ela ir pra rua, ela tem que ter esgotado As tudo. possibilidades. Sim. Tanto que é uma frase recorrente. A gente atende uma mulher, às vezes é mais pesado do que atender 10 homens. Sério, por causa do conteúdo. Por conta do conteúdo e também pela vulnerabilidade maior que elas sentem na rua. Por quê? A mulher na rua, ela é respeitada pelo parceiro. Então, ela, de duas uma, ela se garante na faca, e aí ninguém mexe com ela porque ela é brava e ela vai te rasgar se você chegar perto. Ou ela tem um companheiro e não vou mexer com a fulana porque ela é a mulher do ciclano. Perfeito. Né? Então, acho que é uma reflexão pra gente ver que, mesmo todos vulneráveis, a mulher ainda consegue ser mais vulnerável dentro desse ambiente. Então, a gente sempre se preocupa muito quando a gente tem mulheres na rua. É uma quantidade menor, mas é algo assim que a gente tem que ter muita atenção por conta dessa violência a mais ali que elas têm. E reinserir costuma ser um pouco mais fácil do que os homens? Então, eu acho que a mulher, a gente é criada para ter um pouco mais de autonomia, né? Exato. Então, sim, mas como eu falei, como elas vêm às vezes com uma história muito pesada, às vezes a dificuldade é por conta de todo esse acúmulo de violência em cima de violência, em cima de violência, para que ela consiga lidar com isso tudo e voltar a ter uma vida independente, fora daquela condição. Mas sim, geralmente quando elas vão, elas têm um pouco mais de autonomia, né, de autocuidado. E é muito legal ver elas recuperando essa questão da autoestima. Imagino. Porque às vezes elas
chegam pra gente, assim, já não tem nada. A Priscila faz questão de ter um espelho na recepção para que eles se enxerguem. Pra que eles se enxerguem. Né? E às vezes eles olham e dizem, nossa, como eu tô cabeludo. Nossa, não sei o quê. E é muito legal ver as mulheres, tipo, penteando o cabelo e passando um batom, né? E retomando um cuidado que por muito tempo às vezes se perde por conta de tudo isso. E tem que ser um espelho de corpo inteiro. Que a pessoa precisa, além de se olhar, se perceber. Sim. Né? Isso é importante, é o reflexo daquilo que você está vendo. Né? E eu quero considerar um pouquinho, né? Já estamos caminhando para o final, com referente aos idosos, né? A Fabi falou da mulher e a nossa preocupação também, a nossa população está envelhecendo, né? E a nossa população de rua, né? Essas pessoas em situação de rua estão envelhecendo na rua, né? E a gente tem que começar a olhar um pouquinho para o Estatuto do Idoso, que fala que lugar de idoso é na ILPI. Né? É na instituição de longa permanência que esses idosos estão. E as instituições de longa permanência são equipamentos da assistência social. Então, precisa-se ter uma articulação para favorecer e ser oferta para essas pessoas em situação de rua o acesso com prioridade dos serviços de pessoas em situação de rua para dentro dos acolhimentos de idosos. Né? Porque o Estatuto do Idoso, ele não fala, né, em centro POP. Ele fala em ILPI, então temos que cumprir a legislação. Quero considerar também com relação às pessoas com saúde mental, né, que também são proteção, né, dentro das políticas públicas a gente tem que olhar para a proteção, a gente tem que olhar para a legislação, porque eles estão tendo direito violado na rua, né, a gente não consegue exercer a proteção, né, eles precisam ter um olhar ampliado, precisa se discutir, né, a legislação vigente do equipamento de saúde, porque está vindo para a rua, né, tem determinação do tribunal de que vão fechar os manicômios judiciários, maio, março do ano que vem, não pode ter mais manicômio judiciário, as famílias não dão conta, vão ser sobrantes da rua, a gente vai ter um exército maior de pessoas em situação de rua que vão vir com transtorno mental. Pode ser ofertado a RT? Claro que pode. Pode ser acertado o retorno para a família? Também pode. Mas a gente sabe que uma grande parcela... Vai ter uma porcentagem que não vai rolar, né? Então, assim, precisamos com urgência discutir essas situações que estão na rua, entendeu? Numa mesa aberta, num bate-papo, entendeu? Para que a gente formate política pública. Porque tem 7 anos que eu ouço que a gente precisa discutir, mas a gente já está discutindo. Sim. Né? Então, assim, precisa de ações efetivas, né? Porque quando você conversa com os outros municípios, você vê a dificuldade dos profissionais de Centro Pop de trabalhar essa demanda, né? Porque é biopsicossocial. A gente jamais vai trabalhar a questão social porque a gente precisa estabilizar. Perfeito. Então, assim, 2 demandas que eu também entendo perfeitamente que são proteção, que a gente precisa ter um olhar muito ampliado para as pessoas em situação de rua. Agradeço, Gabi. Imagina, eu que agradeço, gente. Obrigada. Foi um prazer, nossa, foi uma troca incrível, assim, um sentimento de gratidão muito grande por poder aprender tanto com vocês, né? Porque eu acho que, assim, até pelo começo do podcast a gente falou, né? Por que muitas vezes existe essa dificuldade de muitos psicólogos acabarem se adentrando na área social? A gente fica tão envolvida com a área clínica, que até a gente estava falando antes de começar, né? A gente fica mais envolvida com essa questão da subjetividade, de desenvolver as capacidades de autoconhecimento da pessoa e tal. Só que, assim, o buraco é muito mais embaixo. A gente está falando, né, de uma estrutura da sociedade que, se melhorar para quem está envolvido, melhora para todo mundo também, Com né? certeza. Então, a gente ter essa empatia, esse respeito, esse cuidado e acho que até como psicóloga, ser mais... Tá mais atenta a essa parte política mesmo, né? Ser mais ativista nesse sentido, Sim. que poder contribuir, né? Eu acho que trazer essa informação para quem está assistindo, tanto pessoas da área, né? Sim. Serviço social, também da psicologia e para o senso comum é incrível mesmo. Com certeza. Muitas das vezes a gente é voz para quem não tem voz. Exatamente. Acho que é bem por aí. Gente, eu queria saber se vocês têm algum canal de comunicação para vocês estarem divulgando. Então, um e-mail, uma rede social que, né, quem poder estar assistindo, quiser conhecer mais o trabalho de vocês, se quiser entrar em contato para tirar dúvida, o que for.
Tem algum canal de comunicação que a gente pode divulgar de vocês? A gente pode deixar um telefone, né? Quem quiser conhecer o nosso trabalho, né? Pode estar entrando em contato conosco. A gente gosta de receber estudantes, né? Eu acho importante a gente estar próximo das universidades, porque é de lá que vem o conhecimento. E é importante também, porque faz parte da nossa competência formar profissionais, né? Sim. Então, depois coloca no link pra gente, né? O 12 99165 0824. Tanto chamadas quanto o WhatsApp também, para estar entrando em contato. Fabiana e eu dividimos esse telefone. Perfeito, é isso. Maravilha, gente. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada, enorme, Gabi. tá? Gratidão. Eu aproveito para divulgar o meu canal de comunicação também, que é o @amplamente.psicologia, né, no Instagram. E é isso, gente. Que vem aí os próximos podcasts. E obrigada pela presença de todos ao assistir a nosso bate-papo de hoje. Foi?